Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu irei estar falando das nações que o Senhor vai estar executando a sua ira nos últimos dias. E também, no mesmo contexto desses textos aqui que eu vou dar, vai falar também de nações que vão estar sofrendo com o período de grande tribulação e também com a ascensão do anticristo, tá? Muitos têm hoje no entendimento, que o anticristo, vai ser recebido por todo mundo. E isso é um erro, tá? A palavra não diz isso. O anticristo, ele vai ser rejeitado por muitas nações, tá bom? E ele vai assolar e vai ser um período que vai haver muitas guerras, tá? Lógico que muitas também vão receber ele, muitas vão apoiar, mas também muitas nações não vão aceitar o anticristo, tá? E vai ser um período, que a terra vai estar uma calamidade, e com os toques das trombetas, tudo mais, a abertura dos selos, e vai ser um período de guerra, muitas guerras. E o anticristo vai guerrear contra muitas nações, Só que, lógico, ele vai também ter apoio de muitas, E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco, dessas nações que vai estar sofrendo a ira de Deus e também a ira do anticristo, amém? Esse estudo, é um pouco de continuação de um estudo que eu dei, que eu falei, do contexto de Isaías capítulo 11, que Paulo cita ali em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8, e Paulo ali tira de Isaías e eu mostrei, todo o contexto de Isaías, desde o capítulo 7 até o 11, que ali a gente vê que o Senhor está profetizando contra o rei da Síria, e que esse rei da Síria vai estar no futuro, Esse rei da Síria vai estar no futuro guerreando contra o povo de Deus, amém? E eu mostrei, que é o Senhor, que vai vir nos últimos dias e matar ele com o sopro de sua boca, E esse, no contexto, é o rei da Síria, tá? E no contexto desse texto também, que para mim também é contexto desse texto, tá? De Isaías 11, vai vir depois Isaías 12, e logo em Isaías 13, Deus vai começar a falar, de nações que vão estar sendo castigadas nos últimos dias, tá? O que Deus está fazendo, Em Isaías 11, Deus, já mostrou de qual reino se levanta o anticristo, que é da Assíria, tá? E a partir de Isaías 13, ele vai mostrar as nações, que vão estar sendo castigadas por Deus e também sendo castigadas pelo anticristo, tá? Então, Deus já está dando ali uma geografia, dos últimos dias, tá? Muitas dessas nações que Deus vai estar falando aqui não existe mais com esse nome, tá? A geografia bíblica, Deus está profetizando contra as nações que existiam naquela época. Só que essas nações que existiam naquela época ainda existem hoje, só que muitas com nomes diferentes. Então, esse é um trabalho que a gente tem que ter hoje, de ver quais essas nações, que Deus está falou pelos profetas, mas que existem hoje, tá? Então a gente também tem que estar fazendo essa conversão, entendeu? Para os dias de hoje, E logo em Isaías 13, vai vir uma profecia contra a Babilônia, A gente tem que ter na mente, por que Deus utiliza tanto esse território, ali da Babilônia e da Assíria. Você vê que no livro de Apocalipse
a nação que Deus mais utiliza, né, para profetizar contra ali é a Babilônia, né? Mas ali também está a Síria. Por quê? Se os irmãos estudarem aí na história, né, a Babilônia e a Síria, eles ocuparam praticamente o mesmo território, tá? Esses reinos no passado, eles ocuparam o mesmo território, tá bom? A Babilônia ocupou o mesmo território da Assíria, amém? Então, por isso que Deus utiliza muito esses dois, né, impérios para estar profetizando o fim. Lógico, Deus utiliza muitos outros, tá? Deus utiliza também a Grécia, Deus utiliza Roma, mas o que mais Deus foca é na Babilônia e na Síria. Por quê? Por quê? Deus foca bastante nesses dois impérios, né? Porque além deles terem ocupado o mesmo território, eles também mostram, né, desvendam, né, da onde se levanta o anticristo e o seu reino. Amém? Aqueles que vão estar seguindo o anticristo. Amém? Então, vamos estar fazendo uma leitura aqui de Isaías. Isaías, tá? Eu vou estar lendo muito texto, tá, irmão? Então eu vou estar pulando alguns textos, eu vou estar lendo só os principais. Mas vocês aí em casa leiam todo o texto, todo o contexto, tá? Eu vou estar dando os versos principais para o vídeo não ficar, o estudo não ficar também muito longo, amém? Então vamos lá. Isaías 13, verso 1. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. A profecia que se vê contra a Babilônia. Verso 3. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Né? Você vê que Deus vai estar... É a ira de Deus. Tá? Aqui vai ser a ira de Deus contra a Babilônia. Outra coisa que os irmãos têm que ter em mente. A grande tribulação não é ira de Deus. Tá? A ira de Deus começa nas 7 taças da ira. Tá? Ali que é a ira de Deus. A grande tribulação é o quê? É um tempo em que o anticristo vai se levantar e vai perseguir e matar os santos. Amém? Então, em resposta a essa perseguição, a essa ira do anticristo, do diabo, né? A ira do diabo, Deus vem e derrama a sua ira, né? Que começa nas 7 taças e termina no lago de fogo. Amém? Vocês têm que ter isso na mente. Porque muitos dizem hoje que a grande tribulação, tá, é tudo ira de Deus. Não. Tá? A grande tribulação não é ira de Deus. Amém? Então aqui você vai ver que Deus vai começar a falar que vai derramar sua ira sobre a Babilônia, né, com os que com exultação se orgulham. Né? Verso 4. Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa revista as tropas de guerra. 6. Uiva, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Né? Você vê aqui que o contexto remete para o tempo do fim. Né? É o dia do Senhor. Deus está levando a nossa mente para o tempo do fim aqui. Então aqui, essa ira aqui, essa profecia contra a Babilônia é para o tempo do fim. Amém? Verso 7. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Né? Olha o 8. Assombração e apoderação deles, dores e ais, e terão contorções como de mulher parturente. Olharão antônimos uns para os outros.
e o seu rosto se tornará rosto flamejante, né? Olha que a ira de Deus sendo derramada sobre a Babilônia. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecados, né? Olha só o contexto, né? O contexto do tempo do fim, né? Creio que está bem claro, mas olha o versículo 10. Olha o versículo 10. Porque as estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Olha o 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a sua arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos, né? Olha aqui o motivo, né? Porque Deus está executando sua ira. É o que eu acabei de falar, né? Porque Deus vai executar ira, né? Por causa da maldade dos perversos. Porque os perversos vão estar assolando o povo de Deus. Quem esses perversos? É o anticristo e o seu reino, né? Assolando a igreja, né? Que vai estar no tempo do fim. Amém? Olha o verso 12. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros que o ouro de Ofir, né? Isso aqui mostra, né, ali o castigo das trombetas, né? E Deus vai fazer com que morram muitos, né? Mas quem vai morrer ali no período de grande tribulação com os castigos das trombetas é o povo ímpio. Quem vai estar recebendo o castigo das trombetas são os ímpios, os perversos que vão estar matando o povo de Deus, levando para levando para o cativeiro, fazendo todo tipo de maldade com o povo de Deus, tá? O povo de Deus não vai estar ali sofrendo, né, aquelas castigos diretamente da trombeta. Lógico, o mundo vai estar um caos, né? Digamos assim. Então a gente sabe que a gente vai sofrer o reflexo disso, né? Na quarta trombeta, né? Que Deus fala que fere a terça parte do sol, a terça parte da lua, né? Ali você vê que, só isso vai trazer uma calamidade total sobre a terra, né? A gente vai sofrer consequência disso. Porém, Deus vai sustentar os seus. Amém? Deus vai nos ajudar com pequenos socorros, tá? Apocalipse capítulo 12. Ele vai enviar a esposa para o deserto e ali ela vai ser sustentada durante 1260 dias. Aquilo ali é literalmente. Amém? Você vê ali que também tem palavras que remetem para o contexto do Egito. Amém? Ali é o contexto do Egito sendo revivido. A esposa sendo levada para o deserto e ali Deus sustentando, longe da vista de Faraó. Faraó é chamado de dragão do mar em Jeremias. Eu não me lembro aqui de cabeça o capítulo, mas eu vou deixar aí. Faraó sendo ali uma figura do diabo. Você vê, né, que o contexto do Egito vai ser revivido. E como eu falei, como no contexto do Egito, o povo de Israel não sofria as pragas. Quem sofria era o Egito. Amém, irmãos? Esteja isso na mente, tá? O povo de Deus não vai sofrer as consequências diretas, né, digamos assim, das trombetas. Amém? Então, a gente pode ir ali no verso 19 agora. Olha o que diz o verso 19. Babilônia, a joia dos reinos,
glória e orgulho dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Né? É que Sodoma e Gomorra foi destruída e nunca mais foi edificada. Olha só o que diz no verso 20. Nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela, de geração em geração. O arábio, né, o povo árabe, não armará ali sua tenda. Nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Então, irmão, você vê que essa é uma profecia que diz que a Babilônia nunca mais será habitada. Amém? E hoje a Babilônia é habitada. Tá? A Babilônia, né? A Babilônia, né? Ela é hoje um país, tá, do Oriente Médio. Amém? E esse país atualmente hoje no Oriente Médio ocupa o território do Iraque. Amém? Então você vê que essa profecia não pode se cumprir nos últimos, né, quando Isaías proferiu essa profecia, né? Essa é uma profecia que remete para o tempo do fim. Amém? Pelas expressões que Deus utiliza aqui, já está isso bem claro. Que essa vai ser uma profecia que vai se cumprir no tempo do fim. Ou seja, Deus já está dando ali, dando uma geografia para a sua profecia. Está falando que vai executar ira na Babilônia, no tempo do fim. E que país ocupa hoje a Babilônia? É o Iraque. Amém? Então, no capítulo 14, né, agora Deus vai começar a revelar coisas espirituais, né, que estão por detrás desse reino da Babilônia. Né? Não é o foco aqui do meu vídeo, né, de hoje, do estudo de hoje, né, que eu queria mostrar ali quais são os países que Deus está castigando no tempo do fim, mas é bem interessante o capítulo 14, tá? Que Deus vai pegar o rei da Babilônia, né, e vai prefigurar atos do anticristo, né, vai mostrar figuras de atos do anticristo e também de Satanás, tá? Aí vocês leiam o capítulo 14 todinho em casa, que é muito interessante, né, as figuras que Deus traz aqui, né, e como é profético também esse capítulo. Amém? Vou dar só uma lida aqui em alguns textos. Eu não queria que o vídeo ficasse muito longo, mas vou dar uma lida aqui em alguns textos para vocês verem como é rico esse capítulo 14. Né? Vou ler do 1 ao 7. 14:1. Porque o Senhor compadecerá de Jacó, e ainda alegrará a Israel, e as porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó, a união de Efraim e Judá aqui. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram, dominarão os seus opressores, né? Olha aqui Deus fazendo justiça ao seu povo. No dia em que Deus vier e dar-te descanso de seu trabalho, de tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, né? Olha aqui Deus falando, né, apontando, né, para o descanso, o reino dele, apontando assim para o 7º dia da criação, para o sábado, para o milênio que vai vir sobre a terra, né, o descanso de Deus, né, mostrando assim a realidade do verdadeiro descanso de Deus. Então proferirás este montejo contra o rei da Babilônia, e dirás como se sou o opressor.
como acabou a sua tirania, né? Esse texto falando do anticristo, o opressor, mas que está por detrás do anticristo é quem? É o diabo. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e os cetros dos dominadores, né? Falou do anticristo, agora do seu reino. Que feriram os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa, e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo, né? Olha o que Deus fez aqui, né? Falando aqui nesses versos, falando que, né, vai fazer justiça ao seu povo, pegou o rei da Babilônia, mostrou atos do anticristo, né? Babilônia que ocupa o mesmo território que a Síria, e Deus profetizou contra o rei da Assíria no capítulo 11, do 7 ao 11, amém? Eu já expliquei isso no estudo passado, e mostrando, né, que esse rei da Babilônia vai oprimir o povo de Deus no tempo do fim, mas Deus vai fazer justiça, amém? E olha só que interessante, né? O verso agora 22, né? 22 não, desculpa. O verso 11. Olha o verso 11. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa por baixo de ti. Uma cama de gussanos e de vermes são a tua coberta. Olha só o que Deus vai fazer agora. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exultarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Olha só que interessante que Deus está fazendo aqui. Deus está falando do castigo que vai vir sobre o rei da Babilônia, e Deus pegou esse rei da Babilônia para falar não só do anticristo, mas também do que Satanás fez, né, no passado, que ele caiu do céu, né? Por quê? Porque ele queria exultar o seu trono e ser semelhante ao Altíssimo, né? No verso 14 diz assim: subirei às acimas das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? Você vê que o anticristo, né, ele vai se exaltar a tal ponto que ele vai se declarar como Deus na terra. E você vê que quem fez isso no passado? Satanás, que quis, né, se rebelou, né, contra Deus e quis colocar o trono dele e ser semelhante ao Altíssimo. Deus aqui está revelando obras do anticristo e obras do diabo que está por detrás dele. Amém? Mas esse aqui não é o foco do meu vídeo, né? Deus faz o mesmo em Ezequiel 28, né, com o rei de Tiro, tá? Eu vou estar trazendo também um estudo sobre isso, tá? Porque tem muitos aí na internet também que falam que ali em Ezequiel 28 não é Satanás, tá? E que Deus está falando só do rei de Tiro, mas isso é um engano, tá? Um engano muito grande que oculta a revelação, tá? Proféticas pra gente, tá? Quem corre por esse engano, infelizmente, não recebe revelações de Deus, que Deus traz ao longo da sua palavra, amém? Eu vou estar fazendo um estudo também e tem um contexto geral magnífico ali, tá? Que Deus faz e liga com Apocalipse 18, com a grande Babilônia, amém? Eu vou estar fazendo esse estudo sobre o rei de Tiro, que Deus utilizou o rei de Tiro para figurar Satanás, tá? E assim como Deus figurou aqui Satanás no rei da Babilônia, né? E
também a ligação que Deus faz com a grande Babilônia. Amém? Vou estar trazendo depois esse estudo, né? E aí, no mesmo contexto, tá, irmãos? Né, que Deus profetiza contra a Babilônia, Deus vai profetizar contra o Assírios, a partir do verso 24. Ligando assim, né? Os dois reinos. Amém? O que eu tenho falado aqui. Tá? E aí Deus vai começar a aparecer aí na profecia, né? Deus vai começar a mostrar aí outras nações. Amém? Que Deus vai estar mostrando castigo no tempo do fim. Amém? Eu não vou me adentrar muito à leitura, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Mas vocês leiam em casa tudo, tá? Eu vou estar falando aqui, vou estar lendo só alguns textos e vou estar falando, né, quais são essas nações, né? Deus vai começar a falar de algumas nações aí e de castigos que vão estar no tempo do fim, e vou estar falando quais essas nações ocupam quais territórios hoje, né? Porque muitas dessas nações mudaram o nome, né? Você vê aí no versículo 24, a partir do versículo 24 até o 27, Deus vai profetizar contra a Síria, né? A Síria, né, ocupa ali o território atual ali do Irã, né, do Iraque, desculpa, também, né? Que a Síria e a Babilônia ocupavam o mesmo território, né? Vocês leiam aí em casa. Aí, a partir do verso 28, Deus vai começar a profetizar contra os filisteus, né, a Filístia. E o contexto geral aí você vê que arremete a gente para o tempo do fim. Amém? Tenha em mente o contexto, tá? Deus não está mudando o assunto. Amém? Mesmo que vocês lendo aí não entendam algumas expressões, o contexto remete a gente para o tempo do fim. Porque Deus está falando, começa a falar de castigo contra a Babilônia, castigo contra a Síria, falando, arremetendo a nossa mente para o tempo do fim, e começa a falar de castigo, vai dar um panorama de várias nações e desses castigos. Isso não é à toa, tá? Você tem que ter na mente que Deus está querendo botar a nossa mente para o contexto do fim, para o tempo do fim, desculpa, tá? Então tenha isso na mente, que aqui é o tempo do fim, e Deus está mostrando o castigo, né, que essas nações vão sofrer, e mostrando assim geograficamente, né, o território que o anticristo vai estar agindo, né, e onde vai estar o foco também de maior perseguição, tá? De maior perseguição do povo dele. Que o foco maior vai ser ali essas regiões aqui que Deus vai estar falando, né? Que hoje a região do Oriente Médio. Amém, irmãos? Lógico que vai ter foco de perseguição em todo mundo, no mundo todo, e o mundo todo vai estar também sofrendo, né, sendo devastado, né, com o que vai estar acontecendo com o toque das trombetas. Amém? Então, no versículo 28, Deus vai começar a falar dos filisteus, né? Filisteus, né? Aquela região ali da Filístia, hoje, né, é a atual faixa de Gaza. Amém? Hoje os filisteus, né, ocupam o território que pertence à faixa de Gaza, né? A faixa de Gaza ali, para quem não sabe, é hoje dominada por um grupo terrorista que se denomina o Hamas, que guerreou, né, e guerreia hoje, não está tendo tantos ataques, mas esse é um dos principais grupos terroristas que fazem ataque contra Israel. Amém? Então você vê que esse grupo terrorista, né, que domina aquela faixa ali, tem profecia contra eles, tá? Isso no tempo do fim. No capítulo 15, né, Deus vai falar contra Moabe, tá? Moabe
é a atual Jordânia. Tá? No capítulo 15 e no capítulo 16, tá? Deus vai estar profetizando contra Moabe, que é a atual Jordânia. Amém? Vocês leiam aí em casa. Eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito grande. Tá? Que o foco do meu vídeo hoje é mostrar que essas profecias nos arremetem para o tempo do fim e para o tempo da ira e da assolação que o anticristo vai estar trazendo sobre a terra. Amém? No capítulo 17, Deus vai profetizar contra Damasco e contra Efraim também. Tá? Mas Damasco, tá, é hoje a atual Síria. Amém? Aí no capítulo 18, Deus vai continuar profetizando, né? Vai profetizar contra a Etiópia, que aparece em Daniel como uma das nações que o anticristo assola, tá? Contra o Egito, que é outra nação que o anticristo vai subjugar quando ele se levantar, que é uma das nações que não vão seguir o anticristo, tá? Vocês veem isso em Daniel, e também pode comprovar aí através da profecia de Isaías 19. E no capítulo 21, Deus volta a falar contra a Babilônia, né? Que é o atual Irã. E vai ter alguns textos, né, que vai arremeter para a grande Babilônia que aparece em Apocalipse 18, né? O versículo 9, por exemplo, né? Que diz assim: caiu a grande Babilônia, né? E suas imagens de escultura, né? Olha como é que Deus está nos arremetendo para o contexto aí está nos arremetendo para um tempo final. Amém? E o verso 11, né, do capítulo 21 vai estar falando, né, do Monte Seir. Não sei se alguns irmãos aí acompanham o meu último estudo que eu falei sobre Edom, tá? E não é à toa que Deus está falando aqui do Monte Seir. O Monte Seir é onde Esaú, que é Edom, habitou. Amém? Então, Deus está mostrando também outra geografia aqui, né? E também Deus está espiritualmente mostrando que é um povo que está negando o direito de primogenitura aqui. Amém? Vocês entendem isso vendo o meu estudo que eu fiz sobre Edom. Tá? E no verso 13 do capítulo 21 vai ter uma profecia contra a Arábia, né? Que foi ali um território onde foi ocupado por Edom. Amém? E a partir do capítulo 22, Deus vai estar profetizando contra Jerusalém. E você vê que essa profecia contra Jerusalém é porque aqui, se vocês leem, você vai ver que essa profecia contra Deus está falando o cerco de Jerusalém, tá? Porque o anticristo, né, quando ele se levantar, ele vai quebrar o acordo que ele vai fazer de paz com Jerusalém, com Judá, com Israel, né, hoje. E, né, ele vai para o norte, e do norte ele vai invadir Jerusalém. Amém? Essa é a profecia que está espalhada em todos os profetas. Daniel, Isaías, aqui eu também li, né? Por isso que fala aqui no texto que eu li aqui sobre que Deus está falando sobre Satanás, né? Sobre o diabo, no capítulo 14, no verso 13, né? Que ele fala que vai se assentar nas extremidades do norte. Amém? Ele vai para o norte, o anticristo ele vai para o norte e vai invadir Jerusalém. E essa profecia aqui contra Jerusalém, né, vai estar falando disso, dessa invasão de Jerusalém. Tá? Tá falando ali, Deus está dando uma geografia, né, dos países que vão estar sendo
ali dominada pelo anticristo, que vão estar recebendo também a ira de Deus. E vai falar também aqui do cerco de Jerusalém. E no verso 5 aí, diz assim, olha só o que diz no verso 5 do capítulo 22. Porque dia de alvoroço, dia de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão. Derribar de muros e clamor que vai até os montes, porque Elão tomou a aljava e vem com carros e cavaleiros e Quir cobre os escudos, né? Elão, né? Você vê que Elão vai vir com um grande exército contra Jerusalém. E Elão ocupa hoje o território do Irã. Os irmãos façam uma pesquisa aí na internet, né, desses países que eu estou te falando. Todos eles são ocupados por hoje muçulmanos, né? E Irã tem hoje um grande poderio militar. Vocês podem comprovar isso fazendo uma simples pesquisa na internet, né? Irã tem hoje um investimento no seu exército, um investimento bélico, né, militar muito grande, né? Então você vê que esse é um país que vai estar com o anticristo no tempo do fim. Amém? E Deus continua aí, né, falando, né? E olha só que interessante, o verso 8. Tira-se-á a proteção de Judá naquele dia, e olharás para as armas da casa do bosque. Olha só o que Deus está falando aqui. Que hoje Judá, né, que é Jerusalém, hoje Israel, vai ser tirada da proteção dela. Eles confiam muito, né, em sua proteção que eles têm hoje. Hoje Jerusalém, né, Israel tem também um grande poderio militar, né? Eles investiram muito nisso para poder se defender, por causa das constantes ataques desses países que rodeiam eles. Os muçulmanos querem a extinção de Israel, né? Vocês veem isso ao longo da história. E isso vai se intensificar no tempo do fim. O anticristo islâmico vai se levantar no tempo do fim e vai investir contra Israel. Vai invadir Israel e vai matar judeus e gentios que vão estar ali naquela região. Muitos países vão seguir o anticristo, que vai se levantar da Síria, Nínive e atual Iraque, e vai fazer guerra contra os santos. Muitos vão profetizar esse evento e vai profetizar contra ele e vão morrer. Muitos quem? As duas testemunhas, que vai estar profetizando todos esses atos do tempo do fim. Amém? Então, né, você vê aqui Deus dando uma localização geográfica, né, desses países, né, que vão estar invadindo Jerusalém no tempo do fim. Amém? Então aí você já tem na mente, né, uma revelação que Deus está dando para nós, né, nesses dias. E no capítulo 23, né, Deus vai falar de Tiro, né, que é o atual Líbano, né, fala de Tiro, de Sidom, né, vocês leem aí, né. Eu não vou estar lendo aqui, o vídeo já está muito grande para não estar estendendo, né. Você vê que essas são as expressões que Deus usa para mostrar, né, o seu castigo no tempo do fim, para mostrar o foco, né, também da tribulação, foco da perseguição e o foco também da onde ele vai derramar sua ira. Deus está assim mostrando, né, qual povo que vai estar com o anticristo, tá? Deus está revelando o povo do anticristo e da onde ele vai se levantar, né? São os povos muçulmanos que odeiam tanto judeus quanto cristãos, tá? E muitos judeus também, né, Deus vai estar castigando Jerusalém, porque muitos desses judeus, né, estão em apostasia hoje, né? Mas vai ser pior no tempo do fim. Vai ter uma grande apostasia de judeus
que vai seguir o anticristo, tá? No tempo do fim. Não só de judeus, mas também de muitos cristãos também. Vai ter uma grande apostasia, isso tá no livro de Daniel. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses também, da apostasia, né? Que vai ter no tempo do fim, tá? Isso vai estar também sendo feito da parte de cristão, né? Gentios, né? Digamos assim, mas eu não creio que nós somos mais gentios, né? Nós fazemos parte do Israel espiritual de Deus, mas para fazer uma distinção assim de povos, né? Judeus e gentios. Tantos vão ter apostasia da parte de judeus quanto da parte de gentios. Amém? E para finalizar aí, né? Deus também profetiza, tá? Contra nações. Em Jeremias, a partir do capítulo 46 até o 50, se os irmãos quiserem conferir lá, isso também nos arremete para o tempo do fim. E de Ezequiel 25 ao 30. Amém? Se os irmãos quiserem darem uma conferida aí nesses profetas, também Deus está profetizando contra nações ali e no tempo do fim. Também são nações que ocupam o Oriente Médio. Amém, irmãos? Então, tenham na mente isso. Deus está revelando quais são as nações que vão estar seguindo o anticristo e está também recebendo da ira de Deus e que Deus está mostrando o seu triunfo, tá? E também está sendo assolada pelo período de tribulação. Amém? É importante a gente ter isso na mente. Deus está revelando geograficamente quais são essas nações para a gente se preparar para o tempo do fim. Amém, irmãos? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, os irmãos façam aí, tá? Eu vou estar respondendo na medida do possível. E espero que vocês estejam gostando dos estudos, amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Yeshua. Até o próximo estudo.